Oi, gente linda, tudo bom? Nós estamos em outubro, mês do Halloween. Então eu pensei, por que não fazer uma abóbora? Um bolo virar uma abóbora. De uma maneira que fosse mais simples, que vocês aprendessem e enfeitassem a mesa de vocês, na festinha de Halloween. Vamos lá? Como que eu fiz? Eu usei 3 camadas de bolo de 15. Eu fiz uma massa, dividi em 3 formas de 15, para que o meu bolo tivesse uma altura no mínimo de 10 centímetros de altura. Faz com 12 que vai ficar bem legal, é mais ou menos o tamanho que eu fiz. Então eu montei normal, com recheio, não precisei prensar. Depois eu vim com uma faca em cima, aí eu fiz, eu quis que tivesse 5 gomas, então eu dividi mais ou menos com a faca, riscando em cima do bolo. Depois uma faquinha bem amoladinha, de preferência de serrinha, eu fui fazendo essas cavas em cima, de lateral. Depois arredondei cada gomo da minha abóbora. Queria que ficasse bem parecido com a abóbora mesmo. Cortei até no meio, assim, deu uma profundidade bem no centro do bolo. Depois que eu talhei o meu bolo todo, recortei, fiz a minha escultura no bolo, com a mão úmida, eu molhei, lavei a mão, sacudi bem, só para ficar um pouco úmida, eu prensei o bolo, aí eu dei mesmo umas amassadinhas, um apertinho, só para que o bolo ficasse mais compactado. Passei um pré-mármore em volta dele todo, não usei chocolate, era uma escultura, eu queria que não ficasse tão firme, não há uma necessidade do ganache, por isso que eu não passei. Então eu passei um pré-mármore mesmo. E fiz uma pasta na cor laranja, forrei o meu bolo, acentuando com alisador cada quina. Evita de colocar a ponta dos dedos. O ideal é o marcador, porque ele vai fazer aquela quina mais acentuada, para ficar os gomos bem ressaltados. Recortei em volta. cabinho em cima, eu peguei uma pasta marrom, dei uns talhos para me dar um pouquinho de madeira, né? Coloquei um palito
enfiei no centro, fiz umas folhinhas, cortei com ejetor, uma folhinha verde, e ficou esse resultado aí, que eu acho que fica bem legal, não é difícil de fazer. E dá um enfeite legal na sua mesa. Eu fiz a abóbora. Ficou legal? Ficou, eu gostei. Ficou bem bonitinho. Mas eu gosto muito de incrementar, assim. Eu pensei, vou fazer uma bonequinha ou uma criança, algo que lembre bem o lado infantil. Vou enfeitar essa abóbora de uma maneira diferente. Eu tive a ideia de fazer como se fosse uma criancinha, né, vestida de abóbora. Aí ela ficou assim. Ó, desse jeito, ó. Eu usei aquele mesmo bolo e fiz essa bonequinha aqui, muito fofinha, bem entalada na abóbora. Ó, como ela ficou. Eu tirei aquela parte toda, né? Já tinha montado a abóbora, tirei aqueles enfeitezinhos da abóbora, que é as folhinhas e tal. E eu comecei a modelar as perninhas. A minha ideia era fazer a perna amarela para ter a ideia de que ela estava com uma meia calça, né? Usei a própria pasta preta para fazer as listras no corpinho, na perninha da minha boneca. Modelei o sapatinho, peguei uma pasta preta. Eu queria que vocês reparassem que eu comparei o tempo todo o tamanho das pernas, o tamanho do sapato. Um é referência, eu fiz um, depois usei o outro como referência para eles terem o mesmo tamanho. Na abóbora, eu peguei um rolinho e eu dei uma profundidade, porque eu queria dar a ideia de que a perninha tá saindo de dentro da abóbora. E eu botei bem de uma maneira como se criança senta mesmo, senta meio de perna aberta, com as perninhas para fora.
Depois que eu fiz um braço todo, acertei os dedinhos do tamanho, comparei, ficou um tamanho bom. Aí eu peguei a mesma quantidade de massa e fiz o segundo. É interessante que vocês pesem para que eles tenham o mesmo peso e com isso não fique um com mais volume e outro com menos. Houve a necessidade sim, porque eu queria, como era um bolo de verdade, eu queria que ele ficasse com os bracinhos levantados assim, não ficasse nada caído, tivesse um movimento. Então eu coloquei de novo um canudinho bem comprido, porque o que sustentou esse braço em pé é o próprio bolo. Se eu usasse um canudinho muito pequeno, não ia aguentar o peso do braço. Então houve uma necessidade de eu acrescentar por dentro do braço o canudo, e esse canudo foi fincado no bolo. Com isso eu consegui dar esse movimento de que o braço está levantado, mesmo sendo bolo de verdade. Depois que eu fiz o bracinho, aí eu fui para a cabeça. Eu pensei, não, a cabeça eu poderia até fazer com um falso isopor comestível, mas é peso, eu não queria peso em cima do bolo, até porque esse bolo não tem banquinho, então eu queria uma estrutura que fosse mais leve. Então eu peguei um isopor, né, que era uma bola, eu cortei esse isopor para que ele ficasse mais ou menos do tamanho, um formato de rosto. Então aí eu comecei com a técnica mesmo, forrei o isopor com papel filme, passei uma cola nele, fiz o rostinho da minha boneca, comecei sempre usando, separando uma partezinha só para o rosto, mesmo tendo forrado a metade da bola, eu separo aonde que eu quero centralizar o rosto, para que ele fique mais mimoso. Por isso eu tomei muito cuidado de fazer o rostinho pequenininho e o restante ser um cabeção mesmo. Eu marquei a boquinha, dei profundidade, depois que eu marquei onde estava a boca, com a referência da lateral, eu já marquei os olhinhos, onde seria o olhinho. Eu fiz um olho pequenininho, porque eu queria que ficasse com carinha de criança mesmo. Então eu marquei os olhinhos, também já dei a profundidade com a esteca. Depois que eu consigo fazer essa sincronia dos olhos com a mesma altura, mais ou menos o mesmo espaço de lateral, a boquinha no meio, aí é só fazer o preenchimento com a própria pasta branca, que foi o que eu fiz, tanto na parte de baixo da boca, como na parte dos olhos. Centralizei, preenchi, botei os olhinhos verdes, porque eu quis fazer ela como se estivesse com uma lente verde. A ideia, a gente sonha na hora que vai montar o bolo. Então, botei a parte verde dos olhos,
Eu dei uma pintura, na hora que eu fui fazer os cílios, eu usei um pincel bem fininho, usei um corante em gel preto, aproveitei e pintei a menina dos olhos. Com isso ela dá um certo brilho, assim, pega a luminosidade do que está em volta. A boquinha eu quis botar um batom, porque ela tá fantasiada, então usei a própria pasta americana para fazer a boquinha. O detalhezinho branco do fundo da boca é para aparecer os dentes. A ideia é essa. Eu acho que dá para vocês fazerem assim com esses detalhezinhos e no final dá um efeito super bonito. O glacê real, eu pensei numa peruca lilás, já que ela é uma bruxa, lilás tem tudo a ver com esse Halloween, e eu quis mudar um pouco o chapéu dela. Eu fiz só um cone de própria pasta, já que a cabeça é falsa, não é um bolo de verdade, então eu fiz um cone e acentuei a aba. Eu quis fazer o cone azul marinho, também quis fugir um pouco do preto, né? E a fivelinha eu usei em cortador quadradinho, coloquei. São detalhezinhos que vocês podem incrementar, se vocês quiserem. Eu acho que o resultado ficou muito legal. E dá para vocês terem um enfeite bem bonito para a mesa de vocês.